Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta, mais uma vez, nessa programação, na sua programação aqui da TV Unifra, para debatermos assuntos que circulam pela comunidade, que circulam e são temas de debate da opinião pública local e também nacional. O nosso programa é pautado através da sua sugestão e também da discussão que nós fizemos aqui através dos colegas professores do Centro Universitário Franciscano. E falando neles, apresento a nossa mesa tradicional que está completa hoje com a presença de todos os 4 professores aqui da nossa instituição. À minha direita, como sempre, o professor José Maria Pereira, da Economia, a professora Larissa Ramalho Pereira, ela representante do curso de Serviço Social. À minha esquerda, de volta hoje, o professor Alexandre Macari, do curso de História. E também à minha esquerda, o delegado e professor Sandro Meiners, ele do curso de Direito. A nossa bancada hoje completa para discutir 3 temáticas que nós escolhemos ao longo da semana para discutirmos, para debatermos em ponto e em contraponto para você. Agora, no primeiro bloco, vamos debater o pedido de impeachment da Dilma, que abre uma discussão ou até um possível racha no PSDB. Na sequência, no segundo bloco, vamos trazer à tona um tema local, as pichações. Uma empresa aqui de Santa Maria divulga imagem de pichadores em redes sociais. É um tema atual, não é? Nós enxergamos a pichação pela cidade, vamos debater, vamos colocar aqui o nosso ponto de vista, o nosso viés. E na sequência, no terceiro bloco, debateremos um outro assunto que também ganhou debate nacional. Em épocas de crise, a presidenta Dilma sanciona um aumento do fundo partidário, sanciona um aumento em valores de 868 milhões, praticamente triplicando o valor dado anteriormente, antes dessa sanção. São esses os temas que nós escolhemos para debater hoje, abrindo com um debate a respeito do campo político, quando nós tivemos uma das manchetes mais importantes dos jornais que circularam ao longo da última semana, especialmente no centro do país e também em Brasília, falava sobre ainda resquícios de uma reflexão a respeito do impeachment da presidenta. Quer dizer, esse tema ele continua sendo tratado pela mídia, ou talvez não mais tão tratado, mas ele causou alguns reveses ou alguns contrapontos dentro do PSDB. E isto foi reflexo de várias informações que circularam também nas redes sociais de pessoas se colocando a favor e contra o impeachment, a partir da reflexão de Fernando Henrique Cardoso e de José Serra, que criticam a busca por um crime a ser atribuído a Dilma. Bom, eu vou começar com o professor Pereira, se me permite, para nós debatermos, conversarmos um pouco sobre isso. Professor Pereira, ainda é possível, há tempo para se pensar em impeachment? Já não passou essa discussão? Quer dizer, ainda é possível se falar sobre isso? E até que ponto um racha no PSDB é ou não interessante para a atual situação do país? Olha, Maicon, colegas, eu não acho que passou, né? Eu acho que é uma antecipação, né? Eu acho que é uma discussão prematura. Como diz o gaúcho, é colocar a carroça na frente dos bois, ou a carreta na frente dos bois, né? Para ser mais preciso. E eu acho que tem um pessoal um tanto quanto ansioso demais para chegar no impeachment. É o caso, né, como diz a manchete aí, do Aécio e, digamos, uma determinada corrente do PSDB. Mas, menos mal que tem gente um pouco mais equilibrada, que é o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do próprio José Serra, que não veem ainda uma sustentação mais robusta para chegar no impeachment. Agora, eu acho que tem um assunto que eu acho que acirrou um pouco os defensores do impeachment, que é a questão eu não sei por que esse nome, mas chamam as pedaladas, né? Que é o fato de o Tribunal de Contas ter censurado as contas da presidente Dilma sob a alegação de que alguns bancos públicos estavam financiando programas sociais do governo, o que é proibido pela Constituição. Então, isso sim, quer dizer, eu acho que esse é um elemento
agora de uma certa periculosidade, digamos assim, em relação ao governo, porque essa é uma ponta de um iceberg que está sendo levantado. Se chegar eventualmente a presidente Dilma, eu acho que aí teria, digamos assim, alguma coisa, maior sustentação para se trabalhar nisso. Mas eu acho que talvez até pela própria juventude mesmo do Aécio, eu acho que o Aécio não tem aquele jogo de cintura que o político devia ter, entendeu? Esperar, como diz, né? Digamos assim, mingau é uma coisa que se come pelas beirinhas. Eu acho que eles se precipitaram, e o Serra, que é mais, né, o Serra e o Fernando Henrique, que tem mais experiência, estão tentando, né, amenizar os anos. Eu acho que é mais ou menos isso, e de mais a mais, acho que o PSDB também é complicada a oposição no Brasil, né? Porque a direita não tem cacuete de oposição. E o centro-esquerda, que vamos admitir que seja o PSDB de centro-esquerda, assim como o PT, que eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que na verdade eles estão divididos. Acho que há problemas pessoais entre o Serra e o Aécio. Disputa, né? de poder. Disputa, né? de poder, quer dizer, então uma oposição dividida eu também acho que não chega no impeachment. Né? Só Minha acho opinião. que se for para dar uma nomenclatura ideológica para o PSDB, não pode ser de centro, muito menos de esquerda, professor. A Seria minha do quê? percepção, o PSDB é um partido de direita. Notoriamente de direita. Olha, rótulos, Alexandre, é uma coisa muito fácil da gente Não, dar. mas- Eu acho que, por exemplo, nós É vamos... que tu colocou no mesmo patamar o PSDB e o PT. Eu coloco, porque senão vamos pegar o Serra. Vamos pegar o José Serra. O José Serra, por exemplo, é um sujeito que foi presidente da UNE, da época do regime militar, banido, esteve no Chile. Quer dizer, o Serra tem toda uma tradição de esquerda no Serra. Só que ele optou pelo PSDB. Se tu pegar o Fernando Henrique, na época Que da não é um ditadura partido militar... da esquerda. Isso que tu está É dizendo. uma opção dele. Não, eu não sei se não é um partido de esquerda. Eu não disse que é um partido de esquerda. Eu disse que é um partido de centro-esquerda. Como eu acho que o PT é um partido de centro-esquerda. Socialista não é. Bom. Nenhum dos dois. Então, se não são socialistas, no meu critério, não são de esquerda. Michael, se me permite, Não, só Alexandre. para fazer Não, um é o que eu, contraponto. não, eu Só pra fazer acho, um contraponto. é o que eu acho, né? Professor Eu acho Pereira. que tem pessoas de esquerda no PSDB, como eu classifico o Serra como de esquerda, como tem pessoas de esquerda no PT. Sim, Agora, mas o partido como um todo, acho que o ideário não é de esquerda, é de centro-esquerda. E já é uma concessão, porque tem gente que coloca de centro-direita, mas eu não chegaria tanto. Eu coloco. Alexandre. Eu coloco de centro-direita até pela própria plataforma de governo Não, que eu tô- foi eu tô- eu- o Fernando Henrique Cardoso. Mas eu estou me referindo ao PT de centro-direita. Estou me referindo ao PT. Se tu comete os mesmos vícios Bom. que os partidos de direita cometem, tu passa a ser de direita, entendeu? Não é porque eu tenho um histórico lá atrás, de esquerda, PT que eu li governo. Marx, etc e tal, que eu sou uma pessoa de esquerda. Né? Não quer dizer isso. Mas a questão que eu coloco, né, inclusive questionando a própria ideia de racha do PSDB, eu não vejo como racha. também não vejo como racha. Né, eu não percebo esse ponto. Para mim, isso aqui está muito mais dentro daquelas intrigas dentro do partido, já prevendo Não, a quem próxima... usou essa expressão foi o Michael Claro. Racha, né? Foi ele. Sim, eu tô Não, questionando. Não foi nem o Michael, né? Foi a Carta Capital, É a que Carta seria É. uma revista daquelas que o senhor coloca como chapa branca. A Carta Capital, Tá? para mim, é uma revista chapa branca. Tudo que bem. defende o governo o tempo inteiro por causa da publicidade importante oficial. que- exato. Esse é o conceito que eu tenho do Carta Capital. Lamentavelmente, o Mino Carto, que é um jornalista que tem uma tradição, se prestar esse tipo de coisa. Mas a revista dele é chapa branca. É, minha opinião. mas, na verdade, um detalhe fundamental. Eu acho que o Aécio, ele ainda não assimilou bem a derrota nas eleições. E já começa a se formar dentro do PSDB um novo cenário É. com novas peças para compor uma chapa majoritária Por uma próxima Uma eleição. próxima É isso que eu eleição. percebo, né? E aí já começa a se colocar aí o Serra, talvez o Alckmin, né, como opções. E obviamente que essa polarização, Serra e Alckmin, por enquanto do mesmo lado, junto com o Fernando Henrique Cardoso, né? E do outro lado o Aécio, enfraquece o Aécio, porque a maioria, ou pelo menos as cabeças pensantes, os expoentes do partido estão todos juntos do outro lado. Então começa a enfraquecer o Aécio, que na verdade ele não fez a lição de casa, né? O Aécio foi mal na eleição. Mas não seria incoerente agora retomar esses nomes? Se a Aécio teve toda uma ampliação de visibilidade ao longo da campanha, teve todo um diagnóstico de a sua ideologia colocado, explanado, digamos assim, até manipulado na mente do país. Mas internamente, internamente o PSDB pensa que tem nomes melhores que o Aécio. Então há um racha. Não, mas, Então nós podemos o encontro da expressão utilizada do Carta Capital? Mas, Michael, é que eu acho assim, que na verdade o Aécio, antes o Aécio não quis ser vice do Serra. Isso é um fato. Ele não quis ser isso. O Serra agora não trabalhou na campanha. Mas acho Ele que o trabalhou. Serra não quis que Aécio Só fosse que o o vice. Serra foi eleito com uma montanha de votos.
Uma montanha de votos em São Paulo. Ele saiu, se o Serra saiu desgastado antes, foi 2 vezes para o sacrifício para disputar a eleição com Lula, dessa vez o Serra saiu fortalecido e o Aécio saiu desgastado. Então eu acho que, o racha também eu acho que é uma palavra forte, há uma disputa de poder, mas que nesse momento eu acho que isso aí só desgasta o PSDB como partido como um todo, é isso que eu estou dizendo, como oposição, entendeu? Porque enfraquece a oposição, que supostamente seria a força mais importante de oposição. Mas o enfrentamento entre Aécio e Serra acaba fortalecendo o Geraldo Alckmin como um possível sucessor. Geraldo Alckmin. Talvez como um candidato, né? Candidato. E tem uma questão de que o próprio Aécio, ele também, de alguma maneira, ele cede a pressões populares, né? Então, até que ponto ele é tão fortalecido assim, de que o movimento anti-Dilma, né, que teve manifestações dia 15 e dia 12 de maio, né? Não? De abril. De abril, desculpa. De abril. Eles apresentam uma carta para o Aécio Neves e para outros partidos, exigindo mudanças, né? E ele, de pronto, então, ele cede a essas pressões. Então, é justamente isso que o professor dizia, de que ele não tem esse traquejo político ainda que outros representantes de dentro do seu partido têm. Pois é, na verdade, ele foi na carona do avô dele, exato, né? Foi da família. Da herança. Manteve a tradição familiar. A trajetória dele é sempre... Porque para ele, não sei, talvez ele não tenha engolido, não é, a perda aí da eleição, o Aécio, não é? E o Fernando Henrique Cardoso, José Serra, não sei, o meu ponto de vista é que não há um racha. Mas acho que é inexperiência, viu, acho que é inexperiência, sabe por quê? Porque eu acho que nessa... O senhor diz inexperiência. Inexperiência do Aécio, sabe por quê? E os outros, como se diz assim, macacos velhos, sabe que isso daí não beneficia o impeachment agora, não beneficia o PSDB. Exatamente, é isso que eles enxergaram. Beneficia o PMDB, entendeu? Então, na verdade, o Aécio está dando um tiro no pé, exato. Entendeu? A ideia é mudar o discurso. É isso que eu estou achando, é isso que eu estou achando. A ideia é mudar o discurso. Eu acho que o Aécio se perdeu nesse discurso de defender o tal do impeachment. E continua sendo manchete só por causa do impeachment. Exatamente. Ele não aparece mais na imprensa para falar de outra coisa. Quer dizer, não fala de projetos, de ideias, de renovação. Políticas. Exato. Não fala do PSDB. Ele não fala. E ele não está falando a respeito desse desacordo, vamos usar essa expressão então para não usar racha, esse desacordo com Fernando Henrique e José Serra. Ele só aparece para falar de impeachment. E ele está perdido, talvez, nesse sentido. Podia ter alterado o mandato dele. Ele é senador, poderia ter colocado ele em uma outra função. Muito bem. Senador. Muito bem. Muito bem. Porque... É que talvez ele viu um mote, né? Esse negócio do impeachment está picando aí nas redes sociais, etc. Ele está tentando juntar essas satisfeições e embarcou. Mas, na verdade, ele está surfando na onda. A Dilma não se afeta daqui a pouco a onda é outra, ele sai fora. Mas ainda não continua existindo, a meu juízo, não existe um cenário que permita qualquer conjectura, assim, concreta de impeachment. Ainda estamos distantes disso. Mas por que se fala tanto, mas aí... Porque este é um sujeito, exatamente, eu diria que ele é um sujeito que tenta manter esse assunto. Quem é que joga Quem é que alimenta isso? Aí é que tá. Quem é que alimenta isso? Mas eu quero fazer eu acho que a Aécio é um gerador de conteúdo a respeito do impeachment. Sabe o que o Aécio, na minha opinião, é um inocente útil nessa história? Porque quem está alimentando isso aí, na minha opinião, é o que eu falei há pouco, quem seria beneficiado é o PMDB. Com certeza. É o grande beneficiário. Interessa o PMDB. E o PMDB hoje, como ele domina as duas casas do Congresso, por isso que eu discordo um pouquinho do Sandro nessa direção. Porque o que acontece? Agora se chegou nessa questão das pedaladas, né? Que é uma coisa que, se for comprovada, né, vai chegar... Ainda não foi, entende? Se não foi. Mas tem um parecer, do Tribunal de Contas. E recomenda-se e que houve, né? E que houve, na verdade, a Bolsa Família, etc., a Caixa, o Banco do Brasil, não sei o que, financiaram, e o governo maquiou as contas. Porque não liberou dinheiro, entendeu? E aí pareceu que tem uma situação melhor do que de fato ele tem. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa, em princípio, né, não chegaria ao impeachment, mas aí o impeachment depende do Congresso, né? Quer dizer, aí como tem o Eduardo Cunha, etc. e tal, essa coisa pode... Mas há uma desavença agora no terreno. Mas também não é uma prática nova, né? Como? Desde 2001, no próprio governo do FHC, essa prática já havia acontecido. Mas na verdade a questão do impeachment, eu até concordo com o professor Pereira no sentido de que precisamos primeiro averiguar melhor essa questão. Agora, hoje, para o PMDB, e com certeza o PMDB é um espectador que aguarda ansioso o desenrolar dos fatos, porque em aparecendo um fato concreto, por enquanto não apareceu um fato concreto que permitisse isso. Mas no cenário atual, a Câmara teria condições de receber uma denúncia
pela questão do impeachment. E aí o Senado julgaria. Mas hoje o cenário, pelo poder do Eduardo Cunha dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, obviamente que o risco em ocorrendo uma denúncia baseada em fatos concretos, factíveis, nós teríamos essa possibilidade. Tá bem, acho que de alguma maneira nós Só para conseguimos... provocar, antes de encerrar o bloco, provocar o Alexandre. A notícia de hoje nas redes sociais é que a Marta Suplicy está se desligando do PT. Se desligou E do ela PT. está se desligando pelos motivos que eu falei há pouco, porque diz que não é mais um partido de esquerda. Só para provocar. Mas ela usa Ela vai pro justificativa... PSDB, então, que é de esquerda. Não, ela vai mas pro ela- PSD. Ela vai Ela pro vai pro... PSDB lá, que é de esquerda, então. Mas ela usa justificativas Se ela for, ela tão vai ficar na incoerentes quanto o mesma. partido. É que, na verdade, já se começa a desenhar um novo cenário político para as próximas eleições. A gente sabe que a Com possibilidade mudanças do de cabeça. PT permanecer no poder é remotíssima. É remoto. O PSDB seria, hoje, dentro do contexto atual, a primeira alternativa. Só que nós temos ainda 3 anos até a próxima Só fazer eleição. uma brincadeira, mas o Lula está se preparando já na academia. Bom, mas o Lula disse que não é socialista, nunca foi. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos caminhando com uma situação meio tipo norte-americana, assim, sabe? De ter 2 grandes partidos, né? Uma reforma política, não, ter um partido republicano e um partido democrata. Que, na verdade, muda muito pouca coisa, seja os republicanos ou os democratas. PSDB e PT dá mais ou menos a mesma coisa. Mas eu existem outros partidos. Tá bem, mas temos outros. Existe, mas É. nunca com possibilidade de chegar ao poder. Nunca. Bom, encerramos o nosso tempo. É provocação, Agradeço. né? É só para esquentar Não, acho o que- primeiro bloco aqui. Pessoal de casa, pessoal do PT, olha, é brincadeira aqui, viu? Pessoal do PT, é brincadeira, é só para audiência aqui, a gente combinou, né? Essa parte do combinou, nós que eu estava junto. Eu estava junto também, mas Tá tudo bom. bem. Queridos, vamos encerrando assim o nosso primeiro bloco. Eu acho que conseguimos observar de diversos pontos aqui e trazer muitas informações para o nosso telespectador aqui, inclusive de nomes aí que vão se tornando importantes aí e que começam a circular, né, na boca das pessoas. Vamos terminar assim o nosso primeiro bloco. Vamos ao intervalo. No segundo bloco, voltamos para falar de um assunto local, eu dizia antes, a pichação em Santa Maria. E, principalmente, essa pauta foi trazida à luz de uma notícia de que uma empresa divulgou imagem de pichadores em redes sociais. Nós também vamos debater se esta foi ou não uma ação correta, interessante para essa empresa. Voltamos já. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta para o segundo bloco do nosso programa Contraponto. Aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Né? Nós chamando atenção para o canal e para a pauta de agora. A pauta que vai falar sobre pichação. Nós já havíamos discutido esse tema aqui numa outra oportunidade. Me lembro que inclusive o professor Ferroni estava aqui conosco na banca, também no curso de Direito. Mas retomamos o assunto à luz de uma notícia que circulou durante a última semana, nos últimos dias, nos jornais, de uma empresa que decidiu filmar a ação dos pichadores e postou nas redes sociais, na mídia social e na internet,
estas imagens. Agora, uma pauta que eu iniciaria com o professor Sandro Meiners, né? Esta matéria circulou e eu a trouxe primeiro para nós debatermos a questão da pichação, de novo, retomarmos esse assunto, não é? Mas outros assuntos que estão em torno disso. Mas, Sandro, eu vou abrir o debate por uma questão que me veio à tona a partir de experiências pessoais e de pessoas que eu conheço que tomaram a mesma iniciativa, tiveram algum dano, sofreram algum ato ilícito de outro sujeito, foram para as redes sociais reclamar ou postar imagens, enfim, ampliaram a visibilidade do fato e sofreram um revés, quer dizer, o sujeito que cometeu voltou e fez pior. Né? Essa é uma questão que eu estou trazendo à tona no sentido de a gente também tentar orientar o nosso telespectador a refletir sobre isso. Acho que é um momento de reflexão sobre isso. Até que ponto jogar nas redes sociais é interessante ou não. Antes nós dizíamos aqui nos bastidores que as pessoas estão cansadas também de sofrer. Mas eu vou abrir o diálogo para o professor Sandro, por favor. Bom, essa questão da pichação, ela já transcendeu a linha do aceitável, do tolerável, né? Os pichadores em Santa Maria, esses grupos, são tribos, são bondes, né? Como estão sendo denominados agora, formados em grande parte por adolescentes, mas em grande parte também por universitários, por pessoas do meio acadêmico, que se aproveitam dessa situação e estão, na verdade, praticando um ato de vandalismo, estão ultrajando o patrimônio das pessoas, estão danificando o patrimônio público ou patrimônio privado. E aí o que acontece? Como esse fato vem sendo reiterado, a recidiva está muito grande, as pessoas estão cansadas. E aí passam a optar por alternativas que não são as alternativas corretas. Primeiro, justiça com as próprias mãos. Há vários fatos de pessoas que estão tentando usar da força física, da violência, da ameaça para coibir essas ações. A ação desta empresa que coloca na rede social a imagem dos autores do fato. Eu acredito que em nenhuma das duas alternativas que eu citei aqui nós vamos ter algum resultado prático disso. A melhor alternativa seria coletar as imagens e repassar para a polícia. O que acontece? A polícia já fez uma ação muito grande, a ação foi efetiva, teve resultado, houve responsabilidade no plano criminal. Na vara da infância e da adolescência teve até um menor aqui em Santa Maria que ficou internado na fase, em decorrência desses comportamentos, mas ainda assim a visibilidade que acabaram ganhando com aquela ação policial, veja bem, a mídia tratou aqueles fatos, reproduziu as imagens nos jornais, na televisão, e essa mídia alcançada deu ibope, ou seja, fez com que os indivíduos se sentissem ainda mais interessados em fazer isso. Porque, na verdade, alimentou. Cada um quer aparecer mais do que o outro. É uma disputa entre esses grupos. Retroalimentou. E eles vão delimitando territórios, marcando paredes. Na verdade, é uma busca de um espaço de poder desse mundo que permeia essas pessoas, adolescentes ou não, que estão praticando esses fatos. Então, na verdade, eu acredito que é um erro. Não é errado, mas não é errado, não é ilícito, mas é um erro. Por quê? A melhor alternativa seria pegar essa imagem e repassar para a polícia para que a polícia pudesse fazer alguma ação e responsabilizar criminalmente essas pessoas. Veja bem, o risco disso aí é não só dar publicidade ao fato, mas também sofrer a represália. O criminoso, o vândalo, a pessoa, ela não gosta de ser coibida, ela não gosta de ser punida. E quando isso acontece, muitas vezes, que não é feito pela ação do Estado, o indivíduo se sente no direito de tentar uma represália contra, ou fazendo de novo, ou até partindo para ações mais ousadas ou até violentas. Então, o conselho eu agora falando não como professor, como delegado, é não fazer isso. O conselho é repassar as informações. Mas só, desculpa, senhor. Por favor, professor. Tenha vontade. Por favor, tenha vontade. Não, eu só ia dizer o seguinte, se colocar isso nas redes sociais, a imagem, pessoas que eventualmente conheçam os pichadores poderiam passar isso para a polícia. Né? Não seria, porque aí vai ser pulverizado. Mas os pichadores não se escondem, aí que está o detalhe. Os pichadores, eles postam nas redes sociais, lá no Facebook, eles colocam lá os desenhos que eles fazem nas paredes, eles publicizam isso. Quando houve uma manifestação da comunidade de Santa Maria, lá do GGIM na prefeitura, das forças públicas da coletividade, tentando fazer alguma coisa para coibir essa questão, eles foram lá nas redes sociais e se manifestaram contra. E se posicionaram publicamente em relação a esse fato. Essa é uma peculiaridade, né, Larissa, professor Sandro? Quer dizer, para eles, a ampliação da visibilidade é um mote interessante. Exatamente. Porque é uma disputa de espaço e tempo, inclusive. Quer dizer, eu cheguei antes em determinado bairro e já tomei conta dele.
Mas será que a gente volta à questão da punição, né? Da criminalização do sujeito, né? Pelo seu ato. Ok. Será que a gente não está novamente errando nisso? Será que só punir, prender essas pessoas resolve o problema? Claro que não. Porque a gente, por exemplo, em Santa Maria, hoje nós não dispomos de um espaço cultural para que as pessoas possam manifestar a sua arte. Lógico, deixando muito claro que pichação e grafite são coisas diferentes. Mas a gente sabe que muitos grafiteiros, eles começaram deste modo, pelas pichações, e foram no decorrer da sua caminhada... E os pichadores estão treinando para chegar a grafiteiros, então é uma fase... Não é treinar, professor, não é treinar, mas é uma forma de expressar algum sentimento, alguma revolta, tanto é que a gente tem hoje muitos prédios, edifícios públicos e privados também, com manifestações contra a presidência. E eles deixam as suas marcas, né, Larissa? Existem nomes específicos que você sabe, aqui passou esse pichador. Os grupos... Se nós circularmos aqui, eles deixam uma marca específica e você consegue identificar exatamente. Os grupos se identificam, os pichadores querem colocar ali a sua marca, a sua identidade. Exatamente. E um detalhe, eles buscam visibilidade, tanto é que estão fazendo algumas pichações com rapel aqui na cidade. Quer dizer, então o objetivo é mostrar, entre aspas, capacidade de alcançar o trabalho, a ousadia, a coragem de ali colocar a sua marca, mesmo que isso seja um ato ilícito. Então, estão treinando alpinismo também. Com certeza. Mas eu acho que a reparação é uma forma de reeducar esses sujeitos. Com certeza. E levar essas pessoas para um outro caminho. Daí sim para o caminho do grafite, para o caminho da arte. Eu acho que a gente tem que pensar outras alternativas que vão proteger tanto as empresas, a sociedade civil em geral, para não se expor e não ter um revés, né? E começar a implantar e a fomentar uma outra cultura. Mas a punição ela tem que existir, tem que ser mais severa do que está acontecendo hoje. Não queria... só a reparação do dano, e aí uma das questões que nós levantamos, e eu ajudei a levantar essa questão lá no GGM, justamente por isso. Nós precisamos também de uma penalidade no plano administrativo, porque a gente criminaliza tudo no Brasil, né? Então, no plano administrativo, para quê? Para penalizar, daqui a pouco, o sujeito, o pai do adolescente que está... A indenizar. Essa multa no plano administrativo, ela auxilia que vai tocar no bolso, e o bolso é a parte mais sensível. Santa Maria chega às raias do absurdo. Lamentavelmente é isso. Aqui nós temos em frente a TV Unifra, a igreja, né? A igreja agora está se cercando toda de grade. Né? Eu imagino... Igreja Nossa Senhora do Rosário. Aqui, que seja por conta disso. Ali na Floriano Peixoto, esquina com acho que é Presidente Vargas, eu acho também. Tem um prédio ali, acho que numa clínica, que é horrível que eles fizeram. E a cidade inteira, quer dizer, a cidade inteira tem uma loja na cidade que colocou uma placa lá que pedindo desculpas à população que não vai mais pintar a parede em função. Não vai mais pintar porque cansou. Mas o que fazer? Identificando, como disse o Sandro, quer dizer, tu tem possibilidade de identificar essas pessoas. E identificando essas pessoas, eu acho que a questão é essa, quer dizer, fazer eles reparar o dano. E mais do que reparar, né? Multar, fazer alguma coisa que doa no bolso deles. A comunidade tem que se unir. Tem uma questão também assim, onde começa essa questão dos pichadores? Por onde começa isso? Seria grupos formados em comunidades, em escolas? Nas universidades. Onde eles compram essas sprays, né, para fazer a pichação? O problema é que hoje não picham mais só com spray, estão pichando até com rolinho de tinta, estão comprando tinta. Então, inclusive estão pichando veículos. Mas para isso eles precisam de recursos. Para isso, eles precisam de recursos. Bom, mas aí nós vamos... Alguém financiando a pichação? Mas aí, Larissa, nós vamos chegar ao mesmo ponto das drogas. Tem que ter dinheiro para... Mas aí é o seguinte, o público que picha não é só o público que pratica os pequenos delitos nas ruas. Pelo contrário, envolve pessoas de todas as classes sociais. Então, por isso que eu digo, o meio universitário acaba alimentando e muito essa questão da pichação, porque muitas pessoas veem a pichação como uma manifestação ideológica, ou até como vamos dizer assim, um ponto de vista em relação ao que é arte. Surgiu dessa forma, professor. Por isso que não dá, por isso que não fecha. Surgiu dessa forma. Há uma mudança na própria percepção. Por isso da rivalidade entre grafiteiros e pichadores. Para uns, a grafitagem é a arte, é arte admitida, é um comportamento lícito, e a pichação é um ato de vandalismo, porque acaba estragando, alguém sofre. Mas é importante a gente apontar
que que essa questão da pichação, ela não nasce, não surge só das classes menos abastadas, né? Com certeza. Porque a gente tem a ideia de dizer que o pichador é aquele vagabundo que não trabalha, que não estuda, que não faz nada. E daqui a pouco mais, não é esse perfil deste pichador que faz rapel para pichar quanto mais alto, né? E marcar o seu território. Então isso é importante. Agora, que a gente aponte. Difícil coibir, à medida que nós dizíamos antes também, o governo do estado corta gastos com a segurança pública, professor Sandra, acho que é possível que nós falemos disso, é de conhecimento geral, à medida que ele hoje mesmo anuncia que haverá uma redução dos gastos com combustível à Brigada Militar, é um anúncio hoje, há pouco tempo agora. Polícia Civil também. Né? Também? Também. Pois é, fica difícil, quer dizer, realmente nós temos que buscar lá atrás de novo, não é? Tentar encontrar um outro ponto. E talvez um dos pontos nesse momento seja a união da comunidade toda em busca de ações, de atitudes como esta, talvez, da empresa, não divulgando, talvez, rede social, mas buscando identificar esses sujeitos da melhor maneira possível, não sei como. Mas, na verdade, nós vamos ter que, aqui em Santa Maria, principalmente, nós temos que trabalhar a questão, uma questão educacional primeiro. Tem que começar na base, vamos ter que começar a trabalhar as crianças nas escolas para mostrar efetivamente o que é certo, o que é errado, o que afeta o interesse das pessoas. O pichador não vai pichar no muro da casa dele, ele vai pichar no muro da casa do vizinho, nos outros locais da cidade. Então temos que começar a trabalhar com as crianças nessa questão. Não adianta só coibir, a repressão ela não resolve o problema, que isso é um problema educacional, começa por aí. Então nós temos que mudar essa questão. Então campanhas preventivas, campanhas nos veículos de comunicação, uma coisa que eu tenho batido muito, a necessidade de mostrar para a sociedade o que é certo, o que é errado, até para a sociedade começar, porque as pessoas já cansaram e nem denunciam mais. A polícia só fica sabendo quando passa na rua e vê os fatos, mas ninguém mais está denunciando porque não acreditam mais em sanções, em resultados para essas questões. Está um descrédito no Estado nessa questão. Mas é que tá, professor. A forma de cobertura da imprensa sobre esses assuntos geralmente é já criminalizando. Né? Então, porque há um olhar marginalizador sobre essa questão. Por isso que é importante a gente apontar a diferença entre a grafitagem, a pichação, dizer que esses grupos que se formam na cidade, eles não são oriundos de uma classe empobrecida, muitas vezes, né? Ou boa parte das vezes, se a gente pode afirmar assim, e que a gente precisa trabalhar isso de forma preventiva, sim, dentro da escola. Concordo absolutamente com o senhor. Porque isso não... A gente coibir só esses sujeitos, a gente está vendo que não está dando resultado, né? Então, criminalizar não dá resultado. Eu não sei direito, existe uma lei municipal, Sandro, em relação a isso? Quer dizer, a respeito da punição... na verdade, vai ocorrer uma alteração no plano diretor e essa alteração, que é uma lei complementar, vai permitir a aplicação de uma sanção administrativa também, que não existia essa previsão. É isso que eu queria dizer, então, tinha uma porque a gente vê na Câmara de Vereadores... Sanção administrativa, que sentido? Uma lei municipal? Não, uma lei municipal claro permitindo a aplicação de multas no plano administrativo para os pichadores ou para os pais. Os pais dos pichadores. Ou o responsável pelo... Tramita isto já aqui no nosso Poder Legislativo Municipal? Já tramita na Câmara e deve estar prestes a ser aprovado. E daí como é que fica para aqueles, para os adultos, né, maiores de 18 anos? Eles poderão ser também em alguns aspectos, eu não vi ainda a redação do projeto, mas eu acredito que vai existir, o objetivo era esse, né, existisse a possibilidade deles também sofrerem algum tipo de sanção administrativa, não só no plano criminal. Mas já foi votado na Câmara? Não, ainda não. Não, ainda não tinha sido votado. Porque a questão do plano criminal, o que vai acontecer hoje? O sujeito pratica, uma infração de menor potencial ofensivo, vai lá para o juizado especial criminal e lá tem a possibilidade lá, do autor do comportamento da pichação fazer um acordo com o Estado e aí se comprometer, por exemplo, a limpar o que ele sujou, mas obviamente que isso não vai resolver o problema. Tem que ser mais do que isso. Porque não é só o que ele fez, ele tem que pintar uns 10 muros para compensar o que ele pichou, né? Tem que ser algo assim. Uma medida punitiva mais Claro, severa. é óbvio, porque se for elas por elas, o cara vai pintar logo em seguida ele vai pichar. É a questão do custo-benefício. Claro, aí que tem que ser. E atingir a arcar com o material. Exatamente, quer dizer, o Estado, aí ele vai lá e o Estado ainda vai arcar com o material. Aí é que eu acho.
Não, os nossos vereadores são tão muito rápidos, às vezes, para dar nome de ruas e tudo mais. Esse é um projeto que devia ter sido votado já Não, de mas caráter emergencial. na verdade, esse projeto foi encaminhado recentemente. Pelo Executivo? Exatamente. Havia essa carência. Nós, no mês de dezembro, verificamos isso. Mas não tem um vereador que apresentasse esse projeto antes? Mas ele foi encaminhado pelo Poder Executivo. Foi estudada a questão da legalidade, constitucionalidade do dispositivo e aí encaminhado para a Câmara. E a Câmara prometeu aprovar com urgência essa questão. Eu gostaria de encontrar alguma solução para os pichadores, no sentido da gente conseguir permitir que eles coloquem para fora toda essa identidade, vamos dizer assim, palavras bem simples, que tivessem condições de se expor, mas não sujando a cidade. Aparentemente, isso seria superado quando essas pessoas evoluírem, chegarem na idade adulta, que elas vão ter coisas mais responsáveis para fazer. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Mas enquanto isso, quem paga o dano? Essa é a minha pergunta. Mas tem um detalhe, por exemplo, lá na praça, na biblioteca, que foi feito aquele painel sobre a história de Santa Maria. Quem foi pego pichando enquanto ele não estava pronto ainda foi um professor universitário. Veja bem, professor universitário. Então, nós temos que analisar esse aspecto. Pois é. Então, eu acho que nós precisamos agora, no primeiro momento, trabalhar a prevenção, já começar a trabalhar a questão preventiva e trabalhar repressivamente. Porque daqui a pouco, se o Estado não fizer nada, se os organismos, as instituições não fizerem nada, as pessoas vão fazer justiça com as próprias mãos. Daqui a pouco vai ter gente agredindo fisicamente. De ficar repintando e repintando o talvez até efetuando disparo de arma de fogo para quem tem arma contra essas pessoas. E nós vamos ter um crime grave praticado por alguém vai acabar arcando com as consequências. Eu só queria falar, né, que eu concordo em parte com o que a mesa fala sobre o assunto, né, mas eu ao mesmo tempo me sinto assim um pouco desconfortável no sentido de que, bom, essa empresa lançou imagens nas redes sociais, mas só ganhou dimensão depois que uma emissora, né, pegou essa ação da empresa e criou uma notícia sobre ela. Então, o poder da rede social também é restrito nesse sentido. Sim. Né? Porque, afinal de contas, assim, sem a matéria sair na empresa, né, a gente não ficaria sabendo também sobre isso. Não teria publicidade. Não teria publicidade sobre isso. Então, o que parece mesmo é que se cria certas notícias, eu concordo, né, de fato, o centro da cidade principalmente está, né, muito pichado, né, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que certos assuntos, eles ganham, assim, uma certa representatividade por um interesse que, enfim, parece corporativista, assim, de uma certa empresa. Né? Então, é a minha opinião, assim, por isso que eu gostaria de falar apenas nesse sentido, professor e delegado, já que também na reportagem isso foi consultado ali, né? Então... Na verdade, a questão que foi questionada é se havia legalidade desse ato, se era possível a divulgação dessas imagens. E todo fato que acontece via pública, se ele for captado por uma câmara de segurança pública, privada, enfim, ele é um fato publicizável, é um fato que não tem sigilo algum, não tem preservação de imagem de ninguém, enfim, não afeta a honra de ninguém, até porque o indivíduo está ali violando o patrimônio alheio, né? Mas a nossa cidade, ela está visualmente suja, e muito suja, né? E algo precisa ser feito. Muito bem, encerramos o segundo bloco do Contraponto para voltarmos já na sequência para o nosso último debate sobre a informação de que a presidenta Dilma sanciona aumento do fundo partidário. Triplicou o valor aí do dinheiro destinado aos partidos. Esse é o tema, nós vamos debater já. Não saia daí. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso
das crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Muito bem, de volta para o terceiro bloco do Contraponto para falarmos sobre Dilma, que, de novo, que sanciona o aumento do fundo partidário. Triplicou o valor, professor Alexandre, agora começo com o senhor. Coerente a proposta da nossa presidente com as demandas do nosso país, não? Olha, primeiro que eu não cheguei a acompanhar a matéria por completo, não sei quem enviou, quem propôs esse aumento do fundo partidário. Talvez o professor Pereira, que acompanha muito mais as coisas do Planalto, né, vai saber nos informar. Por que será? O pessoal da Globo aí, ó, vou substituir o Gerson Camarote, o pessoal que faz a cobertura do Planalto. Eu só percebo, Maicon, né, né, que, no caso, essa matéria foi pela Folha de São Paulo, não pela Carta Capital, né, e a Folha de São Paulo a gente sabe muito bem. Paulo Viés, da Folha de São Paulo? O senhor sabe. Eu sei, tá falando por si. E o senhor também sabe, né? Como jornalista, como bom jornalista sabe, né? Então, né, é evidente que em tempos de um governo instável, que necessita de um amparo da base, que está querendo cair fora da sua base. Então, né, esse tipo se foi, né, realmente vindo de outras instâncias, certamente ela ia, né, aprovar isso, né? Isso é simples para o presidente, né? Afinal de contas, né, todos os partidos vão ficar felizes. Claro que o PT um pouco mais, porque pelos números aqui, né? Pois é, o PT precisava de dinheiro, professor Pereira, é isso? Não, eu acho que, na verdade, eu não vou... Porque dizia, anunciava... Eu não sou antipetista, entendeu? Não vou... obviamente, como o PT é o partido que está no governo, supostamente, apesar das parcerias, né? Nem sempre muito louváveis, mas... Enfim, então é óbvio, quem tem janela de vidro acaba levando pedrada. Então está no governo. Se fosse outro partido, se fosse PSDB, eu faria do mesmo jeito. Né? Mas o que eu acho é assim, na verdade, não dá para criticar, quer dizer, dá para criticar a presidente na medida que ela sancionou, ela podia não sancionar, né? E ela sancionando isso daí, isso vai afetar o orçamento. Aí tu corta aqui, corta ali, corta programas sociais, etc e tal, e tu triplica a verba para os partidos políticos. Isso aí não me parece algo muito coerente. Como é que tu vai defender depois os cortes das verbas sociais, aumento do funcionalismo, etc e tal, e daí tu aumenta enormemente. Isso daí, Larissa, o que o Alexandre perguntou, não dá para jogar toda a culpa nas costas da Dilma. Agora, ela tem uma parte da culpa porque sancionou. Agora, isso já é uma articulação, porque eu não acredito muito em coincidências, né? Porque houve uma reunião nacional do PT. Nessa reunião nacional do PT, depois de todos os escândalos, Lava Jato, etc e tal, o PT decidiu, ainda não sei se foi referendado pelo Diretório Nacional, mas decidiu que não vai aceitar mais contribuição de empresas. Óbvio, se não vai aceitar mais contribuição de empresas, precisa tapar esse furo no orçamento do partido, entendeu? Então o pessoal já está se preparando. Outra fonte. E os outros partidos da base aliada, obviamente que também vai ali dar a sua mordida. Mas isso não é uma discussão. E os que não são da base aliada também, professor. Tá, mas isso sim, todos serão beneficiados. Mas a proporção aí é muito maior do PT e PMDB, pela quantidade de... A Dilma não tentou acalmar a oposição com isso? A Dilma não tentou acalmar a oposição com isso? Eu acho que a Dilma está na defensiva o tempo inteiro, entendeu? Ela está contra as cordas, eu acho, né? Usando uma linguagem do boxe, assim. Então ela está tentando se esquivar daqui, se esquivar dali e tal. E aprova tudo. Pois não aprovou o negócio dos caminhoneiros, até do trafegar que não ficaram totalmente satisfeitos, sim, agora que voltaram a fazer protesto. Sim, porque eles já, né? Quer dizer, conseguiram tão facilmente que nem eles acreditaram. Por que não foi para os caminhoneiros? Hein? Não, até agora eu não vi a Dilma recusar. Não foi para os caminhoneiros, foi para os donos. Nada, porque ela está acuada, eu acho. Essa é a minha opinião. Tá, mas assim, a reportagem dizia que se ela vetasse, ela não poderia vetar parte da verba. Então, ela teria que vetar a verba na integralidade. Então, assim, ela ia desagradar, sim, a oposição? Ia, mas também ia prejudicar o seu partido. Mas a gente tem uma discussão muito ampla da sociedade brasileira de uma reforma política. E nessa reforma política, uma das propostas é o financiamento público das campanhas. O professor Santos, por exemplo, não defende a reforma política.
Mas a questão da reforma política é complicada. Eu tenho dúvidas sobre a efetividade de uma reforma política. Já disse isso aqui um determinado dia. Né? Eu acredito que, mesmo que seja financiamento público das campanhas, nós ainda vamos ter caixa 2. Isso está encruado na política brasileira. Os partidos vão continuar utilizando subterfúgios porque as prestações de contas elas não são fidedignas com a realidade. Quer dizer, o jeitinho brasileiro vai continuar imperando nessa questão. E essa jogada, para mim é jogada, né? É uma jogada para agradar principalmente a base. A base aliada. Para não desagradar a base aliada. O PMDB foi podemos dizer o PMDB? Basicamente. Porque o PMDB também na não verdade, tem recursos. Eu concordo, isso é uma moeda de troca, porque o Michel Temer foi escolhido negociador, né, quando o nosso amigo Pepe Vargas aqui foi demitido, né, acho que ele soube por telefone também, e que não estava conseguindo ser o interlocutor do Planalto no Congresso. Mas conseguiu um outro lugarzinho para ele. Sempre, claro. Sempre um lugarzinho sempre vai ter. Uma boquinha, né, como dizia o garotinho, né, sempre sobe. Então, e daí o que acontece? Eu acho que nesse caso específico, o Michel Temer exigiu mais ou menos isso, entendeu? Olha, com isso, eu assumo, porque daí a base aliada vai ficar mais calma e tudo mais. E a Dilma acho que teve que jogar com Mas o Michel Temer defende a proposta de um financiamento privado. Tá, mas ninguém me disse ainda. É coerente ou incoerente? É incoerente. Eu acho que é incoerente. É incoerente. Foi o que eu falei antes. Cortar gastos sociais por um lado e aumentar a verba dos partidos. E a população? E os protestos? Eu não vi. Mas os protestos, os protestos eles são setorizados. É um pequeno segmento da população que está nas ruas e é enfraquecidamente, diga-se de passagem. Não é aquela mesma população que moveu as decisões do Congresso em 2013, né? Não é a mesma população, não é o mesmo. Eu acho que porque antes tinha o PT, quando o PT, vamos supor que era de esquerda antes. O PT era de esquerda, não nego isso, era de esquerda. Aí tu tinha uma alavanca do PT, porque qualquer aglomeração, o PT ia lá e inflava aquela aglomeração. Agora tu não tem partido de oposição para fazer isso. O PSDB não tem esse cara. São muito frágeis. Tu não consegue mobilizar, entendeu? O pessoal antes tenta. O PT, os estudantes saíram ali, pintaram as casas, você quer derrubar o Collor. Mas quem que influiu isso? O PT no Congresso. Mas então você está dizendo que o PT é um partido que ele serve para a oposição. Serve. E não para governo. Na minha opinião, para o Brasil foi um atraso o PT ter ganho. Olha, no caso do Collor, eu acho que foi a mídia. Não foi um partido. O PT tem um DNA de oposição, entendeu? O PT não devia ter ganho a eleição. Então ele é esquerda. DNA modificado. Então, não, ele era, mas, então mas quando ele entrou no governo, ele se corrompeu. E aí ele é um DNA geneticamente modificado. É, modificado. Mas vamos falar do pessoal. Geneticamente modificado. O pessoal tentou. O pessoal tentou nos últimos meses, através de propaganda política na televisão... Então, o Tarso não está falando de refundar mobilizar, mas não conseguiu, não tem força. Não, então a gente tem que apoiar a proposta do Aécio, que também é a do Aécio e das suas coligações de que o PT tem que ser extinto. Pois é, gente, mas olha... Ele pode ser refundado, não tem aí, o pessoal está querendo refundar, o Tarso, aqueles... Os líderes históricos, ideólogos... Querem refundar, eles admitem isso. E tem novos partidos aparecendo aí. É novidade dentro dos líderes históricos do PT, entendeu? Pois é, a Dilma não vai falar pela primeira vez, o presidente da República não vai a público, na mídia, falar no dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Pela primeira vez na história, pelo menos é o que circula na mídia aí. Ela não vai, e uma das justificativas seria justamente essa sanção, ou seja, de que ela vai se pronunciar apenas por redes sociais, a Dilma, e o PT e o governo temem um panelaço no momento que ela for para o ar, né, assim como já aconteceu em alguns momentos. Ela não vai para o ar, mas um dos motivos dela não ir para o ar, segundo a assessoria do PT, né, segundo o que circula nos corredores do Congresso, por causa dessa medida, da sanção do aumento dos partidos. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que não também, mas eu queria trazer isso para cá. Qual seria o motivo dela não ir para o ar? O que vocês acham? Porque da outra vez ela fez essa manifestação e o pessoal... Fez o panelaço igual? Vai sair panelaço de novo. Vai sair. A Dilma falando nesse momento, com a popularidade lá embaixo, é panelaço toda hora. Eu só acho que é um erro. Deveria ir ao ar. Então não vai mais em abertura de Jogos Olímpicos, não vai mais visitar em lugar nenhum, porque... Não, ela esteve em Xanxerê e liberou um bom recurso agora para a comunidade lá que foi arrasada por um tornado. Pois é. Então, assim, eu acho que não tem que ficar com medo dos panelaços, é que a Dilma não é política. Da repercussão dessa... A Dilma nunca foi política. A Dilma nunca foi... A Dilma foi inventada. O Lula inventou a Dilma.
Né? E até- fez o PT engolir, entendeu? Porque Um tu sucessor. Você está falando do petismo, está falando do petismo, mas além do petismo, dentro do petismo tem o lulismo. E esse é outro problema. Problemão do PT. Tu leu aquele dicionário de Lula, né? Tu leu aquele dicionário de Lula que Mas existe. eu não... Tem um dicionário do Lula? Tem o dicionário do Lula, publicado lá pelo cara da Globo. Lá. É isso que eu estava falando. E essa com a Folha questão de que São Paulo. existe entre Tarso e o Genro, porque existe um Claro que desconforto entre Tarso e Dilma. Porque o Tarso manifestou que a Dilma ela era uma na falta de opção, Um estranho né? ninho. Na falta de opção ela foi Dilma era- colocada, ela foi guindada pelo A Lula e Dilma era do colocada ali. PDT. A Dilma era do Exatamente. PDT e teve um acordo aqui no Rio Grande do Sul, acho que na época acho que era do Olívio, né? E aí a Dilma foi secretária de Minas e Energia. De Minas e Energia do governo Olívio. E daí que ela conheceu. Aí o Brizola, daquele jeito dele, rachou de novo com o PT e pediu para todos os secretários saírem. A Dilma não quis sair. permaneceu e a ficou. Dilma permaneceu e ficou. E se filiou ao PT. E se filiou ao PT e ficou. Essa é a trajetória da Dilma. Mas a Dilma não é petista histórica, então nunca Depois foi. caiu nas graças do Lula e acabou. Claro, virando aí ministro. sim. Mas então nós não temos outra solução, porque não há candidatos né, Você- para ser presidente da República. na verdade, Porque nós o Aécio, tu disseste antes, professor, aqui não está preparado para... Não. Né, mas como assim não está preparado? O cara foi candidato e não está preparado Não, mas agora? eu- Teve um não não, vai percentual responder de pelos seus votos. atos? Mas eu não disse que ele não está preparado para ser. Eu só não disse que ele não está preparado agora, nesse momento. A tese que ele está defendendo, eu acho que, um tiro que do não pé, é o senhor defensável. dizia Acho que é um antes. tiro do pé. Mas quem seria o candidato do PT no lugar de Dilma? O Lula? Talvez seja o único Dizem nome por que aí, Hoje é talvez difícil seja o definir único isso, nome que o gente. PT tem Acho que o hoje. PT não tem mais nomes hoje, atualmente não tem. Mas E o Lula P- seria nome ainda? E tu vê, ó, quando é que tu percebe que o navio está afundando, Por entendeu? incrível que pareça, ainda Quando o pessoal é um começa a nome de abandonar o expressão do navio. PT. Sim. E o pessoal está abandonando o navio agora. Exatamente. Como Já está se preparando. Quando é que tu percebe que o navio vai afundar? Quando o pessoal começa a abandonar o navio, né? Então, o pessoal está saindo. Quando os homens se jogam ao mar, É porque a coisa tá feia mesmo. Então, Mas eu acho que no Brasil nós estamos carentes de uma liderança aglutinadora, de uma liderança verdade. capaz de mobilizar a população. E a Marina? Não é uma nova Não é, liderança. não é. De Não jeito é. nenhum? Não é. Não. De jeito Ela nenhum. demonstrou isso na última campanha, não é? ela- Que ela é personalista. Exatamente. Ela não consegue agregar. Não. Não é? Não consegue fazer esse processo de socializar o seu discurso e esse discurso ser aceito. Lamentavelmente, ela é incoerente. Engajar as pessoas. Né? Ela é extremamente Vai incoerente. precisar surgir alguém novo. Que não existe E a filha hoje. do Tarso. Mas o que, que nós esse- enxergamos? essa A Luciana questão- Gênesis? Essa questão de alguém novo, mas a filha do Tarso... Por que que a Larissa alguém tá novo, rindo? Porque, Tá rindo porque ela faz muito tempo que está na estrada, né? Pois é, Não, mas eu a não Luciana acredito- tem aparecido muito Não. na mídia, tentando engajar os sujeitos, sujeitos contra Mas o não, governo Dilma. mas não aglutina também. Mas não consegue. Não, não Eu consegue. acho- O discurso, Ah, o discurso sim. radicalista. Mas o que tem no discurso dela que não funciona, Sandro? Mas ela Porque- é um sabe por que discurso... que Nós estamos vendo um radical. discurso centro-direitista, como Não, o mas professor Pereira mas o discurso é- defende. Mas também E nós precisamos de uma o discurso da esquerda. Luciana, sabe por que Não tem esquerda, Na então, minha gente. opinião, não Mas cola. é Porque o discurso muito agressivo, radical. muito agressivo. Não é muito nem agressivo. radical Muito que ela agressivo. defende. Mas eu acho Mas que- foi Por exemplo, diferente já, professor. mas Nessa campanha foi diferente. Mas não foi mas tão radical continua dessa agressivo. vez. Foi Eu diferente. acho que a comunicação da Luciana não é boa. Entendeu? Não é boa. Esse discurso que ela faz, no meu ponto de vista, é um discurso lá de trás, da época da ditadura militar, que ela não se reciclou ainda. Do meu ponto de vista, não conseguiu se reciclar. E por isso que eu acho que ela parece que a cada eleição ela enfraquece mais. E mais, porque e mais. Não sei se ela Eu não enfraquece. sei se ela enfraquece. Eu não Eu sei acho se que ela ela até cresceu na enfraquece. última Eu acho que ela cresceu. conseguiu, ela regimentou as mulheres, em especial, eu acho que sim, porque ela bate muito nessa questão, não é, do feminino, Do feminino. no poder, do feminino no poder. Ela não é, eu não diria que ela é Ela não é feminista. feminista. mas Eu acho que a diria questão ela- da Luciana não é nem de conteúdo. No meu ponto de vista, é de forma. Mas nós Entendeu? estamos no Brasil num momento em que, para um partido assumir o poder hoje, ele tem que ser mais próximo do centro. E se ele for afastado do centro, ele vai ser mais próximo da direita do que da esquerda, no atual momento. Nós não temos um governador Atual, hoje interessante? Um nome que pintaria assim como interessante? Porque o Geraldo Alckmin, que pode ser uma alternativa, ele não tem o povo não se identifica com ele. Não tem. Ele já Ele é foi. elitista. Ele já foi candidato a população não presidente. se identifica com ele. Mas e nós temos com a classe média emergente, que se sente, o professor Pereira classe dizia assim... média emergente? Não, peraí. Nós tivemos a classe média emergente até o fim do ano passado. Agora é submergente. É submergente? Agora é Tá bom. submergente. Agora... No atual contexto econômico. Mas o professor... Essa aí também tá pulando do barco. Pois é. É que o professor Pereira dizia assim, a classe média é aquela que fala mal do pobre, mas e tem inveja do rico, né? E essa que tem inveja do rico não gostaria de ter o Alckmin no poder?
Eu acho Não que sei. já Mas eu acho que ele já experimentou. foi testado Já e- experimentou e não testado e não gostou. gostou, certo. E não gostou. Porque ele acha que o apelido dele é picolé de chuchu, né? Porque ele não tem, o sujeito insosso, aquele discurso dele é uma tem obviedade em identidade. cima de obviedade, entendeu? O cara parece que certinho demais. Eu não sei, eu acho que isso daí já era. Não tem... Entretanto, Aécio, com essas atitudes atuais dele, se perdurarem, Se desgasta se desgasta também. para se porventura para uma próxima eleição. Vai ter que surgir alguém novo. Tá bem. Talvez um partido novo até a próxima Aí eleição. que tá, Solidariedade. eu acho... Uma refundação, quem sabe. Talvez, Do PT? talvez, eu acho que pode... Lula, partido. Não, como a Fênix, né? Pode ressuscitar das cinzas, renascer das cinzas, né? Tá bem, Eu gente. acho que pode, eu acho que tem petistas lá, de históricos e tal, que eu acho que tem condição. De qualquer jeito, eu acho que José Jamil. o pessoal deve concordar que realmente o PT precisa, até com a sobrevivência dele como partido, quer dizer, ele pode sobreviver cada vez com um partido menor, eu acho. Mas se ele quiser continuar com um partido grande, eu acho que ele tem que se reformar nas suas bases, eu acho, no mínimo isso. Se reencontrar, talvez. A nossa né? discussão abre Perdeu o espaço. rumo, né? Eu acho que sim. Eu Acho não que sei sim. se- O poder é uma coisa complicadíssima. Para um próximo programa, não sei se concordo, mas nós podemos pensar em debater aqui um pouco os novos partidos emergentes que estão aí, o próprio Solidariedade, dos militantes da CUT que estão se colocando, saindo do PT, né, e se recolocando em outras ideologias ou filosofias. Eu acho que esse é um tema também para a gente trazer aqui, até para esclarecimento de quem está em casa, que não conhece, por exemplo, o Solidariedade, a gente estava falando, a filosofia, a ideologia, para onde que vai, para a direita, para a esquerda, e outros tantos pequenos partidos, micropartidos que estão se constituindo aí no país. Acho que fica um tema para a gente debater. Mas é complicado, né? Eu acho Porque a gente pode lista enxergar de partidos, pra eu onde acho que eles nós estão. temos hoje no Brasil, eu não estou arriscando. Ministérios eu sei que são 39 ou 38. Partidos 38. devem estar por aí, mais ou menos. Né? Outro dia eu vi aí na São TV, muitos. nem sabia que apoiava, Muitos novos. por exemplo, um partido chamado PT do B. PT do B. Outro dia vi na televisão, eu só conheço esses partidos quando aparecem aí nessas inserções, né, mediáticas, que a lei né? eleitoral permite isso. Né? Que, aliás, é uma coisa que o Congresso tinha que ter votado, também não votou, né? Tá certo. Bom, mas nós encerramos o nosso prazo hoje. Obrigado, professores, mais uma vez, por essa oportunidade, eu acho assim, genial, de debate, de discussão. Acho que quem sempre sai ganhando muito é o nosso telespectador. Obrigado também à equipe da TV Unifra e a você que está em casa e nos acompanha semanalmente nos diversos horários em que a TV Unifra, através do canal 15 da NET, coloca este programa, o Contraponto, no ar. Agradecemos a sua audiência, sempre chamando a atenção de que vamos ao ar, eu dizia, em vários horários, mas especialmente às quartas, nas sextas e também no domingo à noite, às 22 horas. Você também nos acompanha através da mídia social, da rede social YouTube, nesse endereço eletrônico que aparece aí em sua tela nesse momento. Mande a sua sugestão, mande a sua crítica ao nosso programa. Estamos aguardando. Muito obrigado de novo. Até a próxima. Tchau, tchau.